Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 21 de agosto de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2393. Tem 7 páginas, 53 logias e 16 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema é trafor da escrita. A especialidade é traforologia. Quem redigiu o verbete se dedicou muito aos detalhes é a professora Eliana, que está aí com suporte, né? Muito forte. Definição. O trafor da escrita é habilidade, aptidão, propensão, pendor, talento e traço de inteligência grafológica da consim, homem ou mulher, indicativo do especialismo holobiográfico e da diretriz autoproexológica. A auto-ortopensanidade grafada, a oportunidade de escrever de maneira inédita no planeta sobre a conscienciologia. O fato lamentável de saber escrever bem, mas não ter conteúdo a grafar. O autor de livro único. A banalização do autor trafor, do autotrafor. A superficialidade do conteúdo imediatista. A estilística pessoal do escritor. A facilidade em redigir bem desde a infância. O fato inusitado da criança brincar com enciclopédias. A autovivência do estado vibracional profilático antes, durante e depois do exercício da grafopensanidade. A paracerebralidade dominante na megagesconologia avançada. A doação da personalidade integral através do legado intraconsciencial escrito. O megatrafor da escrita construído, ressoma após ressoma, dedicada à intelectualidade e à produção textual interassistencial. Agora, na argumentologia, tem o tópico da civilizaciologia, com 8 dos principais instrumentos e suportes ou meios utilizados para a escrita, desde a Idade da Pedra até a atualidade. Depois tem o tópico da erudiciologia, com 33 designações de estudiosos, especialistas, versados e ou admiradores da obra de escritores e pesquisadores ou pensadores destacados na literatura universal. Depois tem o tópico da sociologia, a sociaciologia, sob a ótica da autoconscienciometria, os 25 traços conscienciais associados, complementares e ou qualificadores da genialidade grafotarística. Agora, na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos assinatura pensênica, autorado holocármico, consciência gráfica, latência grafopensênica e ortografo-pensanidade. Frase enfática. O trafor da escrita é mega aquisição autoevolutiva prioritária a toda consim, homem ou mulher, imprescindível. A autorrevesamentologia lúcida e também ao aprimoramento do perfil interassistencial. Você já desenvolveu a inteligência grafopensênica em retrovidas? Ainda faz careta e morde o lábio ao grafar as próprias neoideias? Ou já investe seriamente na autoqualificação da TARES gráfica? A filmografia específica tem uma fonte, a bibliografia específica tem 5 fontes. Agora, a mega-análise, aqui com João Paulo, são 20 itens. Talento, registro, GESCOM, aptidão, erudição. Autorado, verbetorado, habilidade, intelectualidade e grafutares. Grafopensanidade, paragenética, autoconscienciometria, cognografia, pangrafia.
traforologia, comunicologia, mentalsomatologia, conscienciografologia e autorrevesamentologia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é a catologia, o argumento é logisticológico. O processo é uma página só, esse está fácil da pessoa observar o que a gente está falando. Agora, a verbetógrafa aqui pelas questões. Em fatologia, segunda linha, como reverter o fato lamentável de quem sabe escrever bem, mas não tem conteúdo a grafar? Bem, se falta conteúdo, né, a grafar, falta vivência, falta experiência, né? Eu estava lendo um artigo da revista Escritor, feita pela nossa professora Kátia Aracá, que ela fazia uma citação de que, antes de escrever, a pessoa tem que levantar, antes de sentar para escrever, a pessoa tem que levantar para viver. Até nem lembro de quem é o autor, mas você cita isso nesse artigo. Então, buscar experiência, buscar estudar, refletir, pesquisar, a autopesquisa, né, é uma excelente fonte. A gente sempre tem alguma coisa que a gente descobre sobre a gente mesmo, alguma inspiração que interessa, que é assistencial para outras consciências. Então, é arregaçar as mangas, levantar e, né, buscar essa experiência, esse conhecimento, essas análises, enfim, que faltam para ter conteúdo a grafar. Agora, em fatologia, oitava linha, poderia explicar mais sobre a autodileção paragenética grafopensênica? Sim, a autodileção paragenética é um verbete do professor Pedro Fernandes, onde ele traz, né, a ideia, traz o conceito de ser a tendência, a inclinação, a propensão, a afinidade, a afeição, enfim, preferência pessoal inata da consciência por determinada consciência, ideia, lugar, objeto, enfim, decorrente de autoexperiências pretéritas. E numa listagem que ele coloca de tipos de autodileção, ele coloca a autodileção grafopensênica, que é a inclinação natural para a escrita, o hábito rotineiro dos manuscritos, a intimidade com o autorado, o escritor fecundo, né? Então, caiu muito bem aqui com uma luva em relação à definição do verbete que eu coloco, que é um trafor, né, já desenvolvido, vem sendo desenvolvido pela consciência, provavelmente há muitas vidas, né, indicativo desse especialismo holobiográfico dela e também da diretriz, provavelmente da diretriz autoproex. Então, vale a pena o teletertuliano ler o verbete inteiro, autodileção paragenética. Em tecnologia, página 2, segunda e quarta linhas. Favor comentar a técnica terapêutica das narrativas e a técnica do círculo mental somático. Ok, a técnica terapêutica das narrativas é uma linha mais ou menos recente aí dentro da psicologia, em que são usadas narrativas, ou seja, a pessoa, né, o paciente, enfim, né, a pessoa que está buscando melhorar alguma coisa, ou está sendo atendida, enfim, por um profissional, é proposto a ela essa técnica, que ela faça, que ela escreva narrativas sobre a sua própria vida, que ela trabalhe fatos traumáticos ou situações difíceis que ela ainda não elaborou na vida dela, escrevendo sobre o assunto. Então, se chama técnica das narrativas. Está sendo bastante utilizada até por algumas linhas aí da psicologia e tem tido resultados bem interessantes. A técnica do ciclo mental somático é essa atividade, né, que começou este ano aqui no CAEC, todo sábado de manhã. Então, há um encontro de 2 horas onde a gente trabalha, né? Tem vários, cada sábado é um tema diferenciado. E o grande foco, o motivador, pelo que eu entendi, de começar esse trabalho, foi a questão da GESCOM, do livro, a dificuldade que nós temos com a escrita, né, e como essa técnica está nos ajudando, a gente está discutindo temas e acho que nós vamos ter resultado interessante daqui para frente. No DAC, em Interassistenciologia, quarta linha, o senhor poderia explicar a melhor análise macroscópica da organização policármica deriva da cosmovisiologia da consciência? O problema todo é o seguinte: a organização policármica é algo
grande, máximo, de uma integração coletiva maior. Por quê? É um problema de doação interassistencial que a pessoa não fica esperando a devolutiva para pagar a gratidão daquilo, alguma coisa nesse sentido. Então, é um processo por atacadismo, é necessário ter uma visão panorâmica para chegar nisso. Por isso é que a gente fala que deriva da cosmofisiologia da consciência. Geralmente nós falamos que as pessoas, a maioria, são varejistas. São raros hoje ainda os atacadistas. O atacadista é aquele que já vê a coletividade, ele já saiu do seu egoísmo. Ele então está fazendo doação de todos os aportes que ele tem para a vida dele, a existência dele, em favor dos carentes. Então, com isso, ele assiste os outros. De modo que essa análise ela tem que ser macroscópica, não pode ser micro. A pessoa tem que sair da, vamos dizer, da egovisão ou da monovisão e ir para a cosmovisão mais ampla. Por isso que eu falo, a análise macroscópica da organização policármica deriva da cosmovisão. Não tem outro jeito. Agora aqui, em Parafatologia, página 2, segunda linha. Favor explicar como a paracerebralidade dominante na megagesconologia avançada pode ajudar a produzir GESCONs e como os amparadores atuam na sua consecução. Bem, eu posso falar um pouco do que eu entendi disso. Até agora, o professor Valdo, se quiser complementar, vai ajudar bastante. Qual foi a ideia aqui? A megagesconologia avançada, né? A ideia da megagescon, das megagescons, tanto individuais quanto grupais, que é o que vem acontecendo aqui no caso da enciclopédia da conscienciologia. É muito mais o processo do paracérebro, né, do que o processo apenas do cérebro. A paracerebralidade, o paracérebro, né, que é o que realmente importa, com certeza acho que a gente consegue uma sintonia, uma conexão maior, melhor, né, com os amparadores, para esse tipo de trabalho, para esse tipo de autorado, né, através do nosso paracérebro. Então, essa ideia de mostrar aqui com esse item, dentro da minha pouca vivência disso ainda, de que quando nós sentamos para escrever, né, de forma individual ou através de uma gestão coletiva, é o paracérebro que entra em atividade, né, e é através do paracérebro que o amparo pode nos inspirar e pode nos ajudar a ser coautor da GESCOM. Ainda em parafatologia, penúltima linha, poderia explicar a amparabilidade inspiradora nos pós-fácios dos originais? Bom, aqui é uma técnica que o professor Valdo Vieira relata para nós, que acontece com ele. Deve acontecer com outros autores também, muito pouco aconteceu comigo até agora. Que após um trabalho intenso, né, mental somático, de produção, de escrita, de redação, de reflexão e de registro disso, terminado esse trabalho, está tão aquecido aí o paracérebro, o mental soma, que ainda, né, após encerrado esse trabalho, vem ideias, e às vezes ideias muito importantes, que sintetizam bastante. O professor Valdo fala em frases verponológicas, pelo que eu entendi, algumas delas foram pós-fácios dos originais. Se o senhor quiser complementar, por favor, essa resposta. Onde enriquece mais a gente, porque você está mais quente, está ativo, sabe? Esquentou o motor, então está com toda a possibilidade. Aí há muito mais absorção das inspirações extrafísicas. Então ajuda. Professor, há mais de um ano sou coagida no escritório onde trabalho a assinar pela minha irmã com o consentimento dela. Ela é responsável técnica por projetos no escritório e se mudou para outra cidade. E só poderá voltar a assinar daqui a um ano. Já conversei várias vezes com meus superiores e com ela. Falei que não quero mais assinar, pois essa situação me traz muito desconforto. Sinto que estou indo contra meus princípios, mas agora cheguei o momento que não aguento mais. Já estou procurando outro emprego, mas ainda não encontrei.
Estou decidida que minha última conversa será para informar que não vou mais aceitar essa situação, mesmo que eu seja demitida. Por favor, poderia me ajudar com a sua opinião? Olha, a minha opinião aí no caso é o seguinte, existe aí um princípio que a gente deve seguir, que é o seguinte, na dúvida, a gente deve se abster. Se você já está na dúvida que o que você está fazendo está correto, não está correto, o melhor é deixar mesmo, porque isso pode criar interprisão grupo kármica maior. De modo que pondera bem. Agora, o ideal seria que se você já tivesse um emprego para deixar o outro. Né? Isso é que seria o ideal. Agora, Arlindo, a professora Eliana está aí. Eliana, na página 2, a patologia, né, primeira linha, gostaria que se ampliasse a evitação do autodesperdício dos potenciais evolutivos. Aqui, Arlindo, no caso específico do trafor da escrita ou da escrita, né? Porque acho que todos nós aqui temos esse trafor em diferenciados graus, diferenciados níveis, todos nós temos. Agora, o que eu percebo, e eu falo primeiro de mim mesmo, é que a gente ainda desperdiça demais esse trafor, no caso, que é um potencial evolutivo. Né? Nós ainda temos muitos travões, muita dificuldade em escrever, para valer mesmo, né? Realmente implantar na nossa rotina, na nossa vida, né, a escrita como algo, assim como a gente toma banho, faz EV, respira, faz TENEPS, a escrita entrar, né, na nossa vida dessa forma. E eu vejo que é um desperdício, é um autodesperdício bastante sério, porque eu penso, e já li isso em vários locais, eu concordo, que faz parte da proexis de todos nós intermissivistas o autorado, né? O registro de ideias, nós deixarmos as ideias registradas, deixarmos livros, verbetes, artigos, seja o que for, GESCONs individuais, GESCONs grupais, né? Então, nós ainda estamos autodesperdiçando. Como evitar isso? A primeira coisa é encarar isso, assumir esse trafor, né? Eu conheço pessoas que escrevem muito bem, mas elas não se travam, não sei, aquilo, elas não arrumam um tempo, um espaço, primeiro intraconsciencial e depois externo também, para sentar e escrever, qualquer coisa que seja, né? E isso é um imenso autodesperdício. Então, assumir isso e tentar fazer um máximo esforço de se organizar e de priorizar dentro do possível esse processo do autorado conscienciológico. E na página 1, fatologia, a terceira linha de baixo para cima, a fórmula ideal para desenvolver o trafor grafológico. Escrever, escrever e escrever. Essa está escrever, que já está escrever aí. Né? Essa, pois bem, é, já... eu complementei, né? Mas além desse escrever, escrever e escrever, a gente pode também complementar, né, Clara Lindo, com ler, ler e ler. Eu tenho uma facilidade com escrita desde muito cedo, desde que eu me alfabetizei. Eu escrevia já com muita facilidade, chamava atenção na escola e assim foi isso muito, muito claro, professores, família, enfim. Eu ganhava tudo que era concurso escolar, enfim, né, isso foi muito, muito tranquilo, muito leve para mim. Mas algo que me ajudou também foi a questão de ler muito, né? Eu acho que um autor, ele tem que ler muito mais até do que ele escreve, né? Isso ajuda bastante, Arlindo. E, claro, buscar técnicas. Hoje, o trafor da escrita, quem não desenvolveu isso em outras ressomas, em outras vidas, ou mesmo fez um especialismo disso no curso intermissivo, tem aqui agora, a gente tem, conscienciologia é um hipermercado, um shopping imenso de técnicas, de recursos para a gente desenvolver esse trafor. Então, essa fórmula ideal, na verdade, né, não existe uma fórmula ideal, é uma convergência de fatores, e o primeiro deles é sentar para escrever, é ter a coragem, né, de começar a escrever. E essas técnicas todas que a gente tem hoje aí ajudam sobremaneira. Essa própria chapa, né, verbetográfica aqui, olha que técnica
genial, vamos dizer assim, que facilita muitíssimo, né, o nosso trabalho aqui. Tá, ok, porque a escrita tem que ser com uma metodologia específica, uma técnica. Agora, também você falou de ler, né? Sim. Ler, lógico que ajuda pra caramba. Ler bons autores, né? Mas, além disso, talvez seja o que você já coloca no verbete, esse foco conteudístico, né? Talvez isso, não sei se você concorda. A seleção, a qualificação do que você lê, isso que você quer dizer, Lindo? Não, com certeza, claro, né? Na minha infância e juventude, me ajudou a ler literatura. Eu li alguns bons clássicos aí da literatura, né, universal. Eu, quando era na fase escolar, quando eu falo aqui na fatologia que a criança preferia ir para a biblioteca ao invés de brincar no pátio da escola, era o meu caso. Eu ia para a biblioteca e eu li em pouco tempo toda a obra do Monteiro Lobato. Eu gostava demais, assim, né? Aquilo para mim era muito, muito prazeroso. Então você vai lendo algumas coisas, claro, mas chegou um momento em que eu abri mão da literatura, né? Da adolescência em diante, eu não tinha mais vontade de ler literatura, de ler ficção, né? Eu gostava teve uma época que eu gostei muito aí dos autores latino-americanos, do realismo fantástico, Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, Julio Cortázar, enfim, tem, né, uns autores dessa linha, mas a partir de um certo momento, até hoje eu tenho dificuldade de ler ficção. Tem coisas boas aí que a gente até, né, vale a pena ler, mas eu tenho um pouco de dificuldade. Então, a partir de um certo momento, eu comecei a selecionar a minha leitura. Eu comecei a gostar dos livros de ciência, de filosofia, de história, de psicologia. Eu fiz jornalismo, depois eu fiz psicologia, né, como formação, então eu lia muito sobre comunicação, sobre sociologia, enfim. Claro que a seleção do que você lê, da conteudística que você ingere, isso vai ajudar também que você, na hora de escrever, você também esteja mais qualificado. Mas, em princípio, não vamos ter preconceito com o que ler. Eu acho que vale a pena, sim, ainda ler alguns bons clássicos da literatura, principalmente até um certo momento ainda, né, da vida, e depois a gente, claro, vai direcionar e vai focar segundo os interesses e as escolhas. Eu, quando conheci a Conscienciologia, eu comecei, em 1988, eu comecei a ler tudo que tinha da Conscienciologia. Então, esse foi um dos meus temas favoritos desde então, né? Ler o que já tinha sido escrito sobre Conscienciologia. Então, ok, obrigado. Professor, sou voluntária do IPC e tenho um filho que faz uso da maconha diariamente. Ele tem 23 anos, é um bom rapaz, trabalhador, inteligentíssimo e parapsíquico. Faz uso da maconha há alguns anos para aliviar sua tensão e ansiedade. Sempre exterioriza energia para ele quando está próximo de mim e mesmo quando está longe. Ele rejeita os cursos da Conscienciologia, mas continuo oferecendo. O que mais posso fazer para ajudá-lo? Interna o homem. É a saída. A saída antes que a coisa fique pior. Não vai no bico, não. Tóxico é tóxico, não tem exceção. Professor, o que o senhor acha das inúmeras greves de servidores públicos que estão se alastrando pelo país? Como o servidor público pode reivindicar cosmoeticamente melhores condições de trabalho? Olha, isso aí é um problemão. Agora, é engraçado porque o processo é o PT que está dirigindo o país, né? Precisa a gente ver o que tem atrás disso, eu não sei. Vamos esperar. Isso está sendo um ponto de interrogação para mim. Professor, o senhor conhece o livro O Fim da Escuridão, Reurbanizações Extrafísicas, do autor espírita Robson Pinheiro? Esse trabalho seria plágio do Homo Sapiens Reurbanizados? Poderia, por favor, comentar? Não, eu não conheço bem o livro. Agora, ainda não vi. Agora, o meu eu conheço. O que eu falei sobre reurbanização está tudo lá no livro. Agora, para você, em Parafatologia, página 2, quinta linha. Favor aprofundar a paraespecialização grafológica trabalhada nos cursos intermissivos e, na última linha,
a autotaquirritmia megagescônica? Bom, essa especialização, com certeza, muitos intermissivistas tiveram, se não foi todo o curso intermissivo, claro, né, ou umas disciplinas, ou uma parte dele voltada à preparação para a escrita conscienciológica, para a técnica do verbete, da enciclopédia. Isso me parece bastante claro. A gente percebe, né, que há pessoas assim que têm uma facilidade, que trouxeram isso de uma forma bem clara. Eu tive uma experiência, né, foi uma só, talvez não sirva para dizer que foi realmente, né, uma retrocognição do curso intermissivo, mas o impacto dela para mim, a força da vivência, para mim foi bem significativa. Durante um curso do IPC de qualificação docente, lá em Saquarema, em 2004, durante uma técnica, eu acessei o curso intermissivo, e foi em 2004, ainda a enciclopédia, né, a gente não tinha os tomos todos, só os tratados. E eu acessei um local onde havia, assim, uma linha de produção, mas, tipo uma mega mesa, assim, com as estações de trabalho, onde ali uma equipe tinha se preparado, enfim, alguém me orientava e me explicava o que eu estava vendo, se preparado para escrever uma série de livros, de tomos, todos iguais, né, numerados. Eles eram brancos, e depois, anos depois, eu identifiquei como hoje sendo os tomos da enciclopédia, é uma hipótese também, claro, né, da conscienciologia. Então, foi me explicado rapidamente nessa experiência que ali um grupo de pessoas, várias pessoas, enfim, um grupo grande, se preparou para trabalhar com essa obra aqui no intrafísico, quando ressomasse. E eu tive outros relatos também de outras pessoas contando de projeções ao curso intermissivo, de que provavelmente nós tenhamos, sim, nos especializado para trabalhar nessa linha aqui, com essa técnica da escrita conscienciológica que o professor Valdo está propondo para a gente aí, durante o intermissivo. Agora, ele falou também sobre a autotaquirritmia megagescônica, a última linha. Aqui é um verbete, né, do professor Valdo Vieira, onde ele, vale a pena você estar lendo, né, ele inteiro, onde ele mostra, assim, a que ponto, a que nível máximo, né, melhor nós podemos chegar numa autotaquirritmia megagescônica, ou seja, a sua produção, né, megagescônica, a sua produção de gestações conscienciais entrar num ritmo, assim, numa velocidade de cruzeiro, aí, enfim, você fazendo a convergência de muitos processos, a pangrafia, enfim, né, de toda a sua taquirritmia, o ortotaquipsiquismo, enfim, uma série de outras técnicas. Se você olhar o verbete, vai clarear bastante para você essa ideia. Em Sinergismologia, página 2, segunda linha. Favor explicar o sinergismo naringochakra, coronochakra, enriquecendo o autorado conscienciológico? Aqui a ideia de que você fazer reflexão, pensar, né, refletir, usar o coronochakra e debater isso, trazer essas ideias, né, conversar, expor isso através do laringochakra, e que a contribuição das outras pessoas, o debate, né, a refutação, a criticidade, as críticas que vierem em relação às suas ideias, ao seu processo, vai enriquecer, com certeza, a forma final aí de que você vai registrar essas suas ideias. Então, é nesse sentido que esse sinergismo, né, você expor as suas ideias, né, os seus achados aí, é muito importante para que depois, na hora de escrever, você possa ter isso mais qualificado, né? Você estar num nível melhor. Juliana, quero voltar à questão da infância. Você fala na quarta linha, o fato inusitado da criança brincar com enciclopédias. Fala mais disso aí. Certo. Aqui, isso aconteceu comigo. E outro dia, conversando com um colega aqui, no curso da Conscius, ele também relatou a mesma coisa. A minha mãe comprava, os vendedores iam nas casas, né, batiam na porta para vender enciclopédias. Aí, conhecer Delta Larousse, Delta Júnior, enfim.
E aquilo era uma festa, né? Quando ele chegava, assim, mostrava, abria aquelas maletas, aquilo era assim, eu ficava encantada com aquilo. E eu e meu irmão pedíamos muito, assim, para a mãe comprar aquelas enciclopédias. Ela comprou várias e eu brincava com aquilo. Eu passava as tardes, assim, abrindo, me distraindo. Eu lembro que a primeira delas, eu não era nem alfabetizada. Me alfabetizei com 6 anos. Eu tinha 5 anos, eu acho, talvez até menos. E eu folhava aquilo, aquelas ilustrações, aqueles textos, aquela coisa, e eu sentia assim, uma familiaridade com aquilo e mais assim, uma vontade, uma voracidade. Assim, gente, quando é que eu vou poder ler isso aqui e entender? Então, realmente, para mim, era lazer absoluto, brincar com as enciclopédias. E eu ouvi um colega nosso aqui contando a mesma coisa, que ele também brincava com enciclopédias quando era criança, né? Preferia aquilo do que, às vezes, brincar na rua ou com outras coisas. Não que eu não brincasse, claro, nossa, eu fui uma criança super, como toda criança, aí, brinquei muito, fiz muita traquinagem, mas eu tinha muito gosto de mexer com os livros. Eliana, a Rosa aqui, parabéns pelo seu verbete. Obrigada, Rosa. O Arlindo está... Estou plagiando a Tânia, né? Bom, na página 4, sobre civilizaciologia, achei assim, uma sincronicidade, né? Quando você fala do histórico da humanidade, que revela a estreita relação com os registros gráficos, né? E a expressão do pensamento. Hoje de manhã, na mini tertúlia, o professor esteve falando sobre a questão da África, né? A questão que a África sendo o centro da nossa civilização, e registro, no caso ele já sabe disso, sobre os primórdios da língua portuguesa terem se originado na África. Isso a gente já havia lido em alguma coisa, mas o professor complementou. Então, eu achei muito interessante essa sincronicidade desse quadro, né? Onde você coloca aí realmente nos primeiros escritos na pedra e tudo. Isso aí veio muito a ver com o que foi falado hoje de manhã. E gostei também muito quando você destaca os pensadores, né, da literatura universal. E eu queria perguntar a você, que você falasse um pouco também sobre a sua experiência na página 5, na sociologia, quando você fala dentro da seção do conscienciometria sobre o trafó da criatividade. Fala um pouquinho, que a gente observa muito isso em você, que além de você ter todo esse conhecimento, você ainda tem essa criatividade que te ajuda muito, e a gente observa, né? Fala um pouquinho disso. Rosa, não sei se eu tenho tudo isso, mas, enfim, a gente, né, alguma coisa, eu acho que de criatividade eu tenho, sim. Só antes de voltar ali para esse item 8, da página 5, eu só quero comentar com você, essa listagem, ela veio ideia no verbete assim, puxa vida, a gente já viveu muito, né? A gente já escreveu muito, a gente deve ter usado tudo que é tipo de suporte, né, para escrever. Acho que a gente já escreveu em pedra, em madeira, rosa, argila, eu espero ter escrito em papiro, sei lá, se não em tudo isso, em boa parte. Com certeza a gente usou papiro, com certeza a gente já escreveu em pergaminho, né? A gente que mexe com isso, né, já usou esses suportes todos. Então veio a ideia de fazer assim uma trajetória do que nós já utilizamos para expressar a nossa pensanidade, para expressar as nossas ideias, né? E a gente chega hoje aí na tela do computador, com cada vez mais tecnologias cada vez mais avançadas, mas eu acho que o papel ainda vai nos acompanhar há muito tempo, eu espero que acompanhe. Bom, voltando aqui ao item 8, a criatividade é interessante. Nós tivemos aqui o verbete da professora Lorela, né, recentemente, sobre o voluntário criativo, e ela é uma estudiosa da criatividade. A criatividade e as teorias sobre inteligência, múltiplas inteligências, Howard Gardner, que é também especialista nisso, em criatividade, a criatividade é um tipo de inteligência. Então, a gente percebe que
Pessoas criativas, elas geralmente não são criativas só numa área, elas têm uma polimatia, elas têm uma facilidade em vários tipos de criação, de criar coisas. Geralmente, a pessoa criativa, ela tem associado nisso o bom humor, às vezes ela dança bem, canta bem, escreve bem, é criativa até na hora de consertar alguma coisa em casa, fazer algo diferente. Então, é uma inteligência, um traço, um trafor, que aparece em várias áreas, não só na escrita, né? Mas eu acho que um dos aspectos onde ela é mais útil atualmente é na questão da escrita. Eu vejo a criatividade também como resultado do investimento que você faz na sua cultura e na sua intelectualidade, na sua reflexão. Quanto mais informação, me parece, Rosa, ser mais fácil você associar ideias, olhar alguma coisa de um ângulo diferente que parece criativo e novo, mas na verdade você só está, né, olhando ou dando enfoque para alguma coisa já conhecida que ninguém talvez tinha olhado ou associado aquelas questões de uma forma nova. Então parece que a gente está assim, não se queria, né, nada muito novo. Nós temos aqui neovercons muito novas da conscienciologia, mas a criatividade de um modo geral, aí mais básica, eu acho que é também resultado do quanto você investe, né, nisso, para que você colha a criatividade, como você colher, né, uma espécie de colheita de tudo que você semeou em termos mentais, somáticos, intelectuais, vivenciais também, de experiência, né? Liana, aqui na fatologia, na página 1, na terceira linha de cima para baixo, a superficialidade do conteúdo imediatista. Isso é muito sério. E eu queria ver a sua opinião, se você poderia expandir essa ideia aí para a gente não cair nesse mataburro, né? Certo. Porque o imediatista, o que seria? Eu queria que você desse exemplos aí para nós. O conteúdo imediatista é aquela forma de abordar uma questão de uma forma superficial, rasa, imediata. Eu avalio, eu não aprofundo, eu escrevo sobre uma determinada questão de uma forma muito rasa, e aquilo é imediato, aquilo é consumido rapidamente e descartado, esquecido. Eu tive uma formação em comunicação social com habilitação em jornalismo, e nós fomos treinados, pelo menos na escola, na minha escola, no período que eu fiz, que foi na década de 80, nós fomos treinados para escrever assim, de forma superficial e imediata, porque todo dia você tem que escrever sobre um tema diferente, quando não 2 ou 3 pautas no mesmo dia eu tinha que escrever. Então, como é que você vai aprofundar, a não ser que você consiga, né, e tem muitos jornalistas que conseguem isso, se especializar num nicho, numa linha, e ele consegue fazer, né, aprofundar bastante e fazer textos assim mais trabalhados, e não uma coisa que a imprensa diária, a mídia diária, que exige que a coisa seja instantânea. Então nós temos quase uma deformação, me parece, nas escolas aí. Espero que hoje isso, eu não tenha acompanhado, mas espero que isso hoje esteja sendo revisto e sanado, de escrever dessa forma. Então, eu tive quase que desaprender, né? Eu tenho, às vezes, um jeito de escrever que é o estilo jornalístico, que é assim, superficial, rápido, incisivo, é aquilo, e deixa para trás, porque tem coisa nova vindo no caminho aí. Então, na conscienciologia não é assim, e não deve ser assim, né? Nós temos que ter essa preocupação de aprofundar, de refletir muito, de ler o que já foi escrito. Então, a gente não pode cair nesse mataburro aí, né? De escrever dessa forma. Eliana, Opa! por gentileza, na página 2, você coloca na segunda linha a paracerebralidade dominante na megagesconologia. A pergunta você preferiu colocar paracerebralidade e existe alguma diferença entre a holomaturidade? Qual foi
o teu objetivo ao colocar a palavra paracerebralidade. Paracerebralidade. Você pode, por gentileza? Claro, Luci. Aqui, a gente vem ouvindo o professor Valdo falar bastante da questão do paracérebro. Ele tem colocado que o que importa é o paracérebro. Né? Na verdade, o paracérebro, ele pode me corrigir, mas eu lembro de uma fala dele que ele disse assim, é quase um sinônimo de consciência. Sim. Da consciência. Então, como diz, né, no frigir dos ovos, na essência, né, o que vai interessar mesmo é o paracérebro, tanto da consciência ou da consciex. Né? Então, aqui, a ideia é que, na megagesconologia, né, nessa tarefa grande aí da GESCOM, tanto individual como coletiva, pesa mais o paracérebro. É o paracérebro que se expressa, né? Tá certo. Com predominância, ou deveria. A gente quer chegar nisso, né? Tá Queremos bem, chegar nessa condição. Tá. Uma segunda pergunta. Aí, quando você coloca 33 autores denominando aí, você não encontrou nenhuma mulher para colocar? Pois é. A Simone não caberia? Eu sabia que ia ter essa pergunta, porque eu também fiz essa pergunta. Eu vou dizer, veio essa ideia, quando eu procurei, aprendi com a professora Adriana a fazer pesquisa reversa no dicionário, no Verbetrografia, no curso de Verbetrografia, e eu fui procurar o que tinha a ver com escrita. Sim. Aí eu encontrei essas 33 designações aqui dicionarizadas no dicionário. Isso aqui é tudo dicionarizado. Não tem outros e não tem mais, porque não tinha no OAS. Peguei tudo OAS. E não tinha uma mulher sequer, ô Luci. E aí? O que a gente conclui disso? Não fizemos escola ainda enquanto escritoras, ou ainda não foi valorizada, ainda justamente o trabalho das grandes escritoras aí da humanidade. Tem que perguntar para o OAS, né? Não dá mais agora, mas... Qual seria o critério, você ou o professor Valdo, de levantar essa questão? Lucília, não entendi muito bem por que eu fiz essa listagem? Não. Por que será que no UAS não existe nenhuma mulher? Entendi. Qual seria o critério? Entendi. Olha, claro que o UAS... que a gente pode levantar? O UAS só recolheu o que está posto aí, né? Pois é. Mas eu estranho. Pega o microfone aí, Dulce. Olha, na verdade, o autor do dicionário apenas, né, ele coleta, ele recolhe o que está posto aí na sociedade. Parece que, dentro aí da questão da erudição, enfim, dos estudos, da cultura literária, não foi ainda dado nomeado uma escola de pensamento, enfim, de alguma mulher, né? Quem sabe... É isso aí que esteja faltando. Nós temos grandes, belíssimas escritoras, né? Ana Arendt, né, com as suas ideias, a Isabel Allende, a gente tem tanto livro, Simone, né? Isabel. Nossa, tem tanta escritora boa aí. A própria... Eliana, o manfroidismo seria essa especialidade, essa ciência sua. Quais seriam as características? Vamos começar a colocar... Eu não entendi, Tânia, o que você falou? Seu sobrenome. Aí transforma em ué. Aqui são os sobrenomes dos homens. São homens que fazem essas listas, né? Inclusive, quando a gente faz verbete, que tem os dois gêneros, a gente coloca, a maioria, muitas pessoas colocam o masculino. Eu sempre chamava, porque, né? Por que não é voluntário, Por que não é o professor, né? Né, Pilar? Então, manfroinismo, ou a produção manfroiniana. Puxa, qual seria a sua? Falta muito para isso, né? Não, falta não, você está mostrando, é o exemplo. Tem um livro aí. Quais seriam as características? O que você acha que seria importante?
É só a gente começar a escrever. A puxar, né? É. Você pede para mim falar um pouco de mim. Eu acho que uma característica minha, e que eu estou tentando melhorar, eu tinha um texto meio assim, ácido, meio crítico em excesso. E uso, às vezes, demasiado de analogias críticas de figuras de linguagem, assim, um pouco exageradas e críticas demais. Eu acho que isso é resquício aí de escrita do passado, né? E eu estou tentando mudar. Mas eu reciclei toda a minha forma de escrever. Eu escrevia de um determinado jeito como jornalista, de um determinado jeito dentro da questão acadêmica, né? TCC, dissertação de mestrado, enfim, de pós-graduação. Mas hoje, na Conscienciologia, eu estou buscando, Tânia, ser como diz a professora Mabel, ter uma escrita e um estilo esclarecedor, tarístico, se possível, né? Claro, usando os recursos de criatividade, eu tento ser original, né? E isso para mim eu tenho uma certa facilidade, não que eu sempre consiga, mas eu tento. Mas eu acho que eu estou ainda reaprendendo. Eu fiz uma dissidência da forma de escrita aí convencional, e nesse sentido eu vim com uma espécie de vacina, ou o professor tem falado do paravinco, é isso, né? Que eu tinha tudo para ter escrito literatura na adolescência, ali, porque era muito forte, e eu não escrevi. Alguma coisa me travava, sabe, Tânia? Felizmente, porque eu acho que ia repetir o negócio. Acabei indo para o curso de jornalismo e quase repeti também. Eu vi ali que era um negócio automimético e eu saí a tempo, mas levei coisas que foram interessantes, que eu aproveito até hoje. Então é interessante. Eu estou refazendo meu estilo. Eu acho que só daqui a algumas vidas aí vai dar para a gente pensar realmente qual é o meu estilo, né? Estou abrindo mão de uma coisa do passado, que eu sei que eu tenho, escrever no passado e mesmo na vida atual, para aprender aí uma nova tecnologia, um novo método, que é a escrita conscienciológica, a escrita tarística esclarecedora. Não tem problema, Eliana, a gente está aguardando o seu livro, né? E tem um fator que eu acho que é relevante dentro da conscienciologia. Há mais mulheres, a Dulce que me corrija, por gentileza, há mais mulheres autoras do que autores na conscienciologia. Olha, já é um passo. No Círculo Mental Somático, os autorandos, que eu faço parte da banda aqui, da letra B, é mais mulheres autorandas, né, futuras autoras. Aí dos autores, verbetógrafo a gente não sabe, né? Se for pegar a equipe de revisão de verbete, maciçamente 99% sejam mulheres, né? E assim vai. Estamos chegando lá, Tânia e Luci, daqui a pouco vamos ter também as escolas das autoras femininas aqui para a gente citar aí um dia. Aqui no B, um pouco continuando com a listagem, não? Eu o que percebi é que quase todos os nomes aqui são do século XVIII, XIX, mas não há quase do século XX. Então, claro, a ideia, você falou, não? É isso que os nomes que já estão no dicionário, dicionarizados, exato. Então, claro, a ideia, então pensei, então vai com retraso o estudo porque você ficou aqui uma listagem de pensadores, escritores, então, mas somente está estudando do século XVIII, mas os mais recentes ainda não estão estudando, não há um seguimento deles, isso que chamou a atenção. Você avaliou muito, pegou muito bem. Eu também me dei conta disso. Nossa, olha só, grandes escritores hoje, assim, né? Muitos aqui foram Prêmio Nobel de Literatura, e eles estão todos aí entre o século XIX, início do XX, e foi o período auge assim do romantismo, da literatura, né, dos grandes, e depois no século XX já acho que a ciência e outras linhas, né, também já entraram mais forte para produzir mais. Mas também chamou a atenção a grande quantidade de autores desse período histórico. Sim, eu contei 26 dos séculos XVIII e XIX a 26 dos 33. Então é significativo. Sim.
Mas como curiosidade, o que eu queria comentar para ter alguma ideia é que para mim, em toda a minha vida, eu nunca tive interesse em ler, estudar, escrever, não? Foi uma coisa que não chamou a atenção até agora. E agora faz uns anos eu comecei a escrever e eu já estou pensando que não posso parar, porque senão coisa ruim. Então, o que fica difícil para mim é o análise dessa situação, não? Porque eu penso, não foi uma coisa que eu não fiz até agora, porque eu você às vezes tem uma coisa lá e faz, não. Mas não, eu nunca tive interesse, não foi, ou seja, foi uma coisa que nunca interesse de ir para a biblioteca, de ir para ler, de ir para estudar, de ir para, ou seja, e agora quando chegou, pum. Então, é difícil fazer uma análise desse tempo, de como é que ficou como afastado tanto, de nem sequer é uma coisa que faz, nem sequer pensar nele, não? A sua autopesquisa aí pode, a sua autopesquisa pode lhe ajudar, né, a entender, ou você recuperou assim esses cons, ou, né, esse processo que aí agora você descobriu isso e, pelo que eu estou percebendo, você quer investir nisso, você quer seriamente isso que importa, daqui para frente, né? E escreveu verbete, né? Mas, ou seja, você fala de estudar justamente do porquê da situação esta? Ou... Pois é, eu acho que aí tem que se entender e procurar ver cada caso, né? Cada pessoa, cada história, cada holobiografia aí, né, como é que as coisas acontecem. A gente sabe que há uma tendência, vamos dizer assim, a gente herda um pouco dos hábitos da família, a família que lê muito, que valoriza livros, estudo, isso de alguma forma, né, em tese, isso ajuda também, mas principalmente a paragenética. Né? A holobiografia, o que você está herdando de você mesmo nesse aspecto, né? De já ter mexido seriamente com isso, de já ter vivenciado seriamente em outras ressomas, em outras retrovidas, a experiência com a erudição, com a escrita, com a literatura, porque muitos de nós escrevemos literatura no passado, não teve jeito, né? A gente foi aí dos movimentos literários, né? E agora a gente está assim reaprendendo, mudando aí essa característica. Então, acho que cada consciência aí tem a sua história. Talvez você tenha se dedicado a outros ramos, né? Do conhecimento, da experiência humana. E esse, então, agora chega o momento da investidura, né? Maior nessa questão. Vamos em frente e queremos ver o seu verbete, seu artigo, seu livro aqui com a gente. Ovaldo, por favor. Professor, a minha pergunta é do DAC, sobre essa chega aí na página 31, última linha da conclusão. Qual nível de intrusão você deve ter sobre o que sabe? Expande isso para a gente, está difícil. Mas o caso todo é o seguinte: você tem alguma intrusão naquilo que você sabe? Você faz alguma coisa com respeito aos outros? Por exemplo, às vezes você pode ter até uma boa intenção com a sua intrusão, mas às vezes ela pode ser até positiva. Eu não ponho a mão na cumbuca. Se examinar. Agora, a gente tem que ver o seguinte, tem que ter discernimento. Por exemplo, até que ponto que eu sou intrusivo nas minhas perorações, afirmações e aulas que a gente dá aqui? Sou. Até que ponto? Agora veja, tudo eu faço de caso pensado. Pois é, preciso de ver a qualidade do CPC. Qual a cosmoética disso? Agora, a intrusão de um assediador é aquela que é claramente patológica. A intenção é assediadora. Agora, se você está procurando esclarecer Natares, ali às vezes tem uma intrusão, porque você está passando da conta do nível que a pessoa tem de entendimento.
A hora que você passa a dar conta, você está um pouco intruso, não está não? Porque está trazendo uma coisa nova na vida das pessoas. Então, por exemplo, quando eu afirmo e defendo um anel Verpon, uma coisa mais avançada, é uma intrusão terrível. Indiretamente acaba sendo. Então, por exemplo, a descrenciologia, você quer uma intrusão maior do que essa? Então, a gente está falando para a pessoa, ela, por exemplo, ela tem lá as coisas que ela tem, é muito crente ainda. E a gente está falando, isso é loucura, para com isso. Então, esse processo de ser intrusivo depende da qualificação da intrusão, tá certo? Tá. Não é toda intrusão que é negativa, precisa de ver. Agora, o que a gente deve avaliar além da intencionalidade? Tem que ver, além da intencionalidade, se a TAR está sendo feita vamos dizer, efetivamente, de modo positivo, produtivo. Se está sendo realizado isso. Quer dizer, clarificando, esclarecendo, informando. Isso é que a gente tem que ver mais. A gente pode associar determinadas sinaléticas na hora que o pensamento vem? Sempre tem, né? A sinalética, se tem coisa de fora, tem sinal. E às vezes tem sinalética sua sem consciência nenhuma. É apenas a intuição sua de coisa que você sabe. Às vezes dá uma sinalética na pessoa também. Como se fosse acender uma luz na cabeça da pessoa. Por exemplo, a taquicardia poderia estar associada a alguma coisa nesse sentido? O quê? A taquicardia. O processo de você ter taquirritmia, é isso? Não, taquicardia mesmo. A taquicardia. A taquicardia aí já depende o quê? Porque às vezes é um processo emocional daquilo que você pensou. Isso varia muito, tem que ver. Agora, tem que anotar para você saber o que se passa. Anota tudo. Anotar para fazer o julgamento, para fazer a autocrítica, para fazer o juízo crítico sobre o assunto. Eliana, aqui é a Rosa, outra vez. Página 1. Eu queria que você falasse na segunda linha da fatologia, se o fato lamentável de saber escrever bem, mas não ter conteúdo a grafar. Comenta um pouquinho sobre isso. A gente comentou anteriormente, aqui é o processo sério, né? A pessoa que não, que escreve bem, se expressa bem, teve uma boa formação nesse sentido, mas ela ainda não valorizou a própria experiência, porque também às vezes é não valorizar a experiência que teve, não registrou o suficiente, não foi atenta o suficiente às autossuperações, ao que ela já pode contribuir, né, com as outras pessoas, no seu próprio processo pessoal, não valoriza isso. Ou também o outro extremo, a pessoa ainda não foi buscar, né, as vivências necessárias, as experiências necessárias, a informação, os conteúdos, o estudo, o aprofundamento necessário para poder, então, ela trazer as suas próprias ideias, né? E aí eu trouxe uma citação que eu li dentro de um artigo da Kátia, que era a Kak, ela citando, né, um outro autor que disse assim: antes de sentar para escrever, é preciso levantar para viver. Acho que isso resume bem, né? Quer dizer, você tem que ter o que dizer, não apenas saber como dizer, mas o que dizer, né? Mas acho que nós já estamos num momento, Rosa, num processo aí, que nós já temos ainda muita experiência interessante, importante para compartilhar. Às vezes nos falta coragem, nos falta autoenfrentamento, tirar isso da gaveta, ou começar a registrar, se ainda isso não está registrado para valer, valorizar isso e começar aí a compartilhar, né, um pouco mais os nossos achados. Também o contrário, né? A pessoa ter bastante conteúdo, ter bastante vivência, mas ter dificuldade de compor na forma da escrita, né? É isso que acontece comigo. Pode. O que eu vejo em você é que você tem os dois lados, né? Você tem a escrita boa e o conteúdo.
No meu caso, a dificuldade é colocar dentro da forma, entendeu? Então, muita informação, muito conteúdo, porque eu leio muito, mas aí tenho dificuldade na hora de sintetizar isso aí, de compor a escrita, né? Mas eu acho que esse caso que você traz, eu acho mais fácil, melhor que o anterior, Rosa, porque tem tanto recurso hoje, tem tanta técnica, tem tanto apoio, instituições, pessoas, equipes, chapas, enfim, né? A coisa está tão estruturada aqui em termos da escrita conscienciológica, que se você tem o conteúdo, transformá-lo em texto, em GESCOM, eu acho que está bem mais fácil do que o contrário. Ainda não tem o conteúdo. Não é tão fácil ainda assim, porque a pessoa está mais facilitado, se perde, talvez, não fácil, mas facilitado. Tá? Tem onde buscar, né? Por exemplo, escreve muito e na hora de sintetizar tem dificuldade na síntese, é muito mais analítica do que sintética. Então, essa é a dificuldade. Né? E isso é uma técnica e como tudo se aprende, né? Como eu coloco aqui, ninguém tem o dom da escrita, né? A gente aprendeu a fazer isso. Ninguém tem o dom da síntese, a gente aprende a fazer isso exercitando e vendo um pouco como os outros fizeram, vendo as técnicas. Aprender a fazer a síntese. Obrigada, viu? Disponha. Valdo, professor Valdo. Aqui em cima no ar, página 1, na fatologia, na penúltima linha. A leitura voraz, porém seletiva. E para ajudar no talento redacional. Fala o que você está chamando de talento redacional e como é que a gente pode fazer essa leitura voraz e seletiva. E seletiva, esse é o desafio hoje aqui para nós, né, Tânia? Uhum. A gente tem tanta indicação de livro, vai surgindo tanta coisa, né? Agora, eu comprei pela internet aqueles 3 volumes sobre a Rosa Luxemburgo, né, que foi escrito compilado por aquela pesquisadora de São Paulo, Isabel. Eu tenho vontade de ler aquilo direto, mas eu tenho que ler outras coisas para o verbete, para o livro que eu estou escrevendo, né, para as necessidades aí prementes. Então, a gente tem que cada vez desenvolver mais a capacidade de ler com uma certa velocidade, com uma certa profundidade, e para algumas coisas a gente vai dizer não agora. A gente tem comprado, o Fernando compra bastante livro na área de história, que ele gosta muito, e está lá esperando, né? Eu também fico uma vontade, muito afim de pegar logo aquilo, mas não dá, né? Eu tenho que trabalhar em mim a questão da dispersividade, que é alguma coisa que às vezes vem com a criatividade também. Então, eu tenho um foco, eu estou trabalhando com aqueles livros, com aquele foco, com aquela pesquisa. E o que está, né, o que está ali chamando, mas que não é prioridade agora, tem que esperar. Né? Então, a gente entra na epígrafe, né? E isso vale para qualquer teletertuliano que entra numa boa livraria aí, e a gente vê tanta coisa boa também, tanta novidade interessante, tanto lançamento, e a gente até pode adquirir, se puder, mas às vezes não consegue ler imediatamente porque está aí com uma outra prioridade. Então, vai da auto-organização, mas a gente tem que ler muito. Eu estou percebendo agora, que eu estou escrevendo, né, um pouco mais seriamente o livro, estou dedicando um pouco mais ao livro, de que a gente precisa ler muito, Tânia, pesquisar muito, para poder escrever, né, um texto maior, assim, com um outro processo diferenciado do verbete, do artigo, como é um livro. Então, não tem jeito, é ler vorazmente, mas seletivamente. E ir anotando, e já as técnicas que o professor Valdo ensina, que, né, outros colegas aqui já têm, de como você ao terminar o livro, você já tem ele todo maceteado, rabiscado, assinalado, para já tirar o suco lá, né, o suprassumo daquela informação. Pois é, esse talento redacional é terminar o primeiro, está escrevendo o segundo mais ou menos, já ter alguma coisa do terceiro, ou não? Isso é muito voraz, sem ser seletivo. Eu estou lembrando do verbete do Pedro,
né? Que ele fala que você está escrevendo um, está vendo o segundo, tá, o terceiro. O ciclo o ciclo. autoverbetográfico, né? Tânia, não é fácil, sabe? Não é. Porque é assim, mas é um prazer, isso não é fácil, mas é ótimo, não é, Pedro? A gente está assim, ó, eu estou aqui apresentando esse verbete hoje, mas eu estou com a cabeça, né, assim, estou com foco, energia, lendo no verbete que eu estou escrevendo, e já estou pensando no próximo título que eu vou mandar para aprovar. Então, a gente tem que, de alguma forma, aí, desenvolver um pouco essa versatilidade, mas manter o foco, né? Eu tenho uma técnica, vale para mim, e aprendi aí com as minhas colegas mais experientes. Eu escrevo um verbete de cada vez. Eu não começo 2, 3 verbetes ao mesmo tempo. O que eu faço é abrir uma pastinha e ir guardando informações, ideias, recortes, coisas, outros verbetes que tem a ver com aquele tema que eu vou trabalhar depois. Mas eu não pego 2 ao mesmo tempo, não abro 2 chapas, sabe, verbetográficas, e vou redigindo um pouco num, um pouco no outro. Não, é a minha técnica. Eu pego um e vou até o fim. Terminei, mandei para a equipe de revisão, aí eu pego o outro e vou firme. E assim vai. Dá vontade, às vezes, de escrever 2, 3, né? Como também a ideia de que escrever 3, 4 livros ao mesmo tempo. Eu não sei se isso é possível, se alguém consegue isso, se isso está certo. Né? Não. Porque, quem sabe, eu acho que o professor Waldo escreveu várias coisas ao mesmo tempo, mas ele até consegue, né? Mas assim, meu nível, eu não conseguiria, né? E a mesma coisa com os verbetes. Até porque, para mim, dentro das minhas limitações, Tânia, é difícil eu pesquisar 2 temas muito, muito absolventes, abrangentes, amplos, ao mesmo tempo. Então, lê um pouco uma coisa, corre para outra. Para mim, não funciona muito bem. Eu tento esgotar aquilo e aí deixo aquilo esperando lá na pilha do lado, depois eu vou e mergulho no... Pois é, essa coisa do talento redacional, né? É um tema, é um território que eu estou assim patinando com dificuldade, né? Com dificuldades. Eu tentei escrever 3, 4 livros ao mesmo tempo, eu tento, quer dizer, aí eu me perco, você se atola nessa coisa. Você podia fazer esse verbete, talento sujeito, talento redacional, já que você tem essa capacidade. Você está fazendo. Eu penso que é quase um sinônimo do trafor da escrita, Tânia. Talvez técnicas, não sei, mas eu também não tenho tanta coisa assim. Mas o talento redacional, para mim, meu entendimento, é um sinônimo de trafor da escrita. Sabe? Tá. Essa questão de escrever várias coisas ao mesmo tempo, eu gostaria de ver com o professor Waldo se tem alguma técnica, porque é difícil, mas não é impossível. Dá para se escrever tá certo. Várias coisas, né, Waldo? Quem consegue... Eu conheci uma moça que tinha muito medo de ficar grávida. Ela ficou com muito medo de dar à luz. Ela deu à luz, aí eu chego para ela com o filho e pergunto, então, eu vou ter 5 filhos, ela falou. Uau! De modo que tudo é um processo de experiência. A pessoa tem muito receio de fazer um verbete, entende? Aí ela faz o verbete, você pergunta para ela, não, eu vou fazer agora 5. De modo que tudo tem que superar o medo, o receio. Agora, muito desse medo, a gente chama de medo, mas não é, né? Isso é orgulho, é vaidade. Egão. Ego, né? Egão. Entende? Que a gente vem aqui e expõe o que tem trafora e trafora. Não, também, tem né? gente que defende o verbete e fala assim, mudei minha vida. Antes do verbete, depois do verbete. Tem disso. A pessoa se sentiu com mais força. Perguntando no teu caso, escrever 3, 4 ao mesmo tempo. Pois é, mas isso é uma questão de você saber parir. Que é possível... A dona está querendo ter 5 filhos. Eu falei com ela, com esse pensamento agora, você vai ter gêmeos. Você está evocando. Agora, acredita o que aconteceu? Ela teve gêmeos. TG. A coisa mais difícil que tem uma pessoa que ainda não está grávida e você fala que ela vai ter gêmeos.
Isso é terrível. Agora, eu vi pelo ambiente dela. Agora, veja, ela tinha culpa com esses filhos, né? E outra coisa, estava nascendo tudo homem. Você já viu, tudo tinha relação com ela. Agora, eu cá comigo, tomara que o marido não vá embora. Senão, vai piorar a condição dela. Será que é isso que é a aprovação dela? Não deve, né? Tem que ter um companheiro nessa história. Professor. A vida é assim. Professor. Mas aí você está escrevendo um livro, mais dois, sei lá, ao mesmo tempo. Aí escreve um, entra no Sei, é um processo de você acumular seu material. Aumenta a sua inventariologia. Esse é que é o problema. Seus recursos, seus acervos. Professor. De apontamentos, de ideias. Veja, eu com meus mais de 30 armários. O que você quer? Isso não é pouco. Eu devia te fazer aqui mais. No ar, professor. Por que o senhor fala que a pessoa, antes de ter os gêmeos, ela fica sabendo é terrível? Por quê? Como é que é antes de ter os gêmeos? O senhor falou que... Não, porque ela tinha medo, aquele medo é porque ela sabia que ela ia enfrentar uma opção de coisa. Ela tinha medo de ficar grávida, de ter filho. Ah, tá. Lá no fundo, ela ainda estava vivendo contra aquilo. Os gêmeos piorou tudo, mais ainda, né? Pois é, mas agora, aí com o tempo, ela foi dominando a situação e entrou dentro daquilo que ela mesma marcou. Ela arranjou aquela vida. Você deixa eu ver depois esse filme aí. O que é? Não, eu já vi. Terrível, que eu entendi, é o senhor descobrir antes que a pessoa vai ter gêmeos. É isso que é difícil. Não, né? Isso aí aconteceu aside, foi um extra. Entende? Agora, eu vi pelo jeitão dela. Ela estava fazendo evocação. Entende? A evocação é mais forte do que bebê de proveta. Agora, professor Valdo, respondendo a Arlindo... Fica automático o negócio. Respondendo a Arlindo em seu nome. Escrever 3, 4 livros para o senhor é moleza. O problema é aguentar a gente escrevendo livro. Agora, a coisa mais séria, não é isso não. A coisa mais séria é você ter qualificação para escrever. Porque esse negócio de escrita, isso é relativo, né? A gente tem que ver a qualidade. Agora, eu estava escrevendo aqui alguma coisa sobre isso, que é o seguinte. Heterocríticas. Todo autor deve ponderar que a sua obra escrita vai sempre trazer alegria aos leitores. No mínimo, ou pelo menos, aos críticos. Sempre eles ficam contentíssimos com a oportunidade de aplicar as próprias heterocríticas. Então ele vai, se o seu livro não é bom, vai ser uma beleza, vai ajudar os críticos, pelo menos isso. É uma frase que consola, que eu ainda não vi ninguém ter escrito. Então eu estou falando. Vamos consolar os autores. Agora, gente, tem lógica isso? Pior é que tem uma lógica danada. Agora, veja, nunca ninguém escreveu isso que eu tenha lido, nada. Por isso que eu estou trazendo aí. Vamos ver o que dá. Professor, Sim. Aqui no B, aqui em cima. Retornando àquela ideia de antes aqui da nossa colega sobre a intrusão. O senhor mencionou que a intrusão, até que ponto se passa ou não da conta. Eu entendo que o passar da conta seria sair daquele limite harmônico que cada pessoa tem o seu. Isso seria o passar da conta. Então, de uma certa forma... Passar da conta é a hora que você fica intrusa, assediadora. Então, é a hora que você se torna anticosmoética. Então, tá bom. Mesmo que a informação vai mexer no micro-universo da pessoa. Quanto mais... Escuta, não tem jeito. Uma pessoa vem conversar comigo. Eu posso falar menos ou posso falar mais. Sim. Às vezes é o próprio amparador dela, fala com o meu amparador para a gente falar aquilo. Aquilo muda a vida da pessoa. Você quer intrusão maior do que essa? Eu lembro sempre aquele caso, eu tenho muitos casos assim, mas o caso daquela médica de Belo Horizonte mudou a vida dela, e a vida dela ia influir num monte de gente, uma legião. Agora, a dona é muito esquisita. Ela estava para pegar o ônibus na rodoviária do Rio, quando ela telefona para casa. A minha mulher atende e eu viro para a minha mulher assim, deve ser uma mulher que está me procurando, eu vou atender. Fala para ela que pode vir que eu estou esperando. Chegou a ideia. Minha mulher já sabia disso, não se assustava com as minhas clarividências, ou, sabe?
o processo da simulcognição. Eu tive a simulcognição total. Agora, fiquei lá no escritório esperando. A hora que chegou, minha mulher foi lá, abriu, trouxe ela para o escritório. Eu falei 2 horas essa mulher. Acabei com ela, a situação toda. Coloquei a dona como se fosse consciente, a situação toda. Ela mudou a vida dela. Ela me deu só notícia depois, que tudo mudou, tudo melhorou. Que o desespero ali era sério, porque estava envolvendo gente perigosa, podia dar até morte. E aquilo tudo serenou tudo. Agora, 2 horas eu falei sem parar. Na verdade, já passou 3 horas comigo. Mas 2 horas é que foi o deslanche da situação. E outra coisa, como eles estavam querendo falar, eu deixei que falasse. Eles mesmos falaram através de mim com a mulher. A mulher saiu de lá com os olhos assim enormes. Não, eu vou mudar tudo, tá certo. Anotou a opção de coisa que ela ia fazer, foi para a rodoviária para arranjar um ônibus para ver se ela ia para Belo Horizonte. Ela morava em Belo Horizonte, uma médica. Médica de meia idade. Agora mudou tudo. Agora você quer intrusão maior do que essa? Agora veja, o amparador dela queria que fizesse. Falou para o enumerador me falou, olha, é uma mulher aí. Você pode preparar e pode desancar com ela. Fala tudo se achar. Aí eu fui e eles ajudaram, né? Agora, o melhor da história é eu, né? Falo com a minha mulher, ó, vai bater um telefonema aí. Se bater, fala que eu estou aqui esperando. Deve ser uma mulher que vai ligar. Eu nem sabia que ela estava na rodoviária, mas sabia que ela ia telefonar. Outra coisa, nunca tinha visto a mulher nunca tinha me visto. Agora, eu tinha casos desse lá em casa, porque com o passar do tempo você vai dominando, né, a situação. Então, eu via e sentia no meu escritório lá em cima, sabe, que havia uma pessoa que estava querendo falar comigo lá embaixo na rua. Daí a pouco, trocava alguma coisa lá em cima, ou um telefone, ou alguma coisa, algum recado, alguma coisa, entende? Isso quantas vezes? Quando era assim, é porque o assunto é muito grave. Então, eles passam na frente de tudo, é o negócio da derrogação das leis. Tem muito fenômeno que é a derrogação da lei, para ajudar as pessoas de uma maneira emergencial, sabe? O problema super rápido de assistência, pronto-socorro. Esse seria o ideal de todos nós, aproveitar esses... Não, o ideal seria que a gente tivesse assim sempre, o tempo todo, você está armada para aquilo, mas veja, não depende de você, que depende da outra pessoa, porque eles não vão fazer estupro evolutivo. Claro. Por exemplo, essa mulher não foi feito estupro evolutivo porque ela está preparada, eles sabiam. Sim. Agora, se eu fosse falar 1/10 daquilo que eu falei para ela, para outra pessoa que não estava preparada, pronto, eu ia criar um problemão. A dona era capaz de desmaiar lá, criar problema. Por isso que o senhor trouxe aqui... Tinha que internar, tinha que parar com a viagem dela, não ia dar. Né? Por isso que o senhor trouxe a observação com detalhes, a gente conseguir entender até onde pode realmente ser falado. Os detalhes eram terríveis do processo dela, dessa médica. Ela influía em muita gente. Negócio sério. Professor Valdo, então, aí o que o senhor coloca sobre intrusão é sinonímia, nesse caso, de intercessão cosmoética? Pois é. Você não nesse pode caso, entrar. Sim, nesses casos. É intrusão cosmoética, tem muito disso. É o que eu faço com as aulas, é intrusão cosmoética. O extrapolacionismo, então? Eu vivo entrando na vida de vocês. O extrapolacionismo? A minha tertúlia, essa é franca. Essa é soco na cara e fratura exposta. Professor Valdo, na argumentação aqui no verbete, a catologia, o senhor coloca o polinômio, não sei se já comentou, porque aqui o senhor amplia o trinômio, acolhimento, orientação e encaminhamento, né, com a questão do acompanhamento também. Também, mas isso parece mais forte. Eu já falei isso aí. Já falou, tá. Não, só complementando então, ali quando o senhor fala acatar o autoparapsiquismo interassistencial, logo abaixo, né? Quem chega a aplicar tais conceitos acata
autoparapsiquismo interassistencial. Isso aí seria, a senhora comentou algumas vezes, aquele ápice de interassistencialidade, o contexto... Quanto mais você tem a cognição, melhor para fazer assistência. Você vai acatar melhor a pessoa. Por exemplo, esse caso que eu estava falando da médica. O meu parapsiquismo permitiu que eu previsse tudo que fosse acontecer, tudo que estava ali. Agora, ali só tinham 3 pessoas envolvidas. A minha mulher que atendeu o telefone, eu que estava lá e a dona, mais nada. E depois, tinha 2 concierges extrafísicos. O meu amparador e o amparador da dona que queria que entrasse. Agora, eles queriam socorrer, porque o amparador já devia ter visto que aquilo ia dar uma tragédia. A gente abortou o problema. Agora, veja, os participantes da tragédia nem nunca me conheceram, nem nunca me viram, não sabem de nada. Você está entendendo a posição da gente? Eles não viram que o enumerador ajudou demais naquele caso. Foi a peça-chave, foi o enumerador. Então, nesse caso aqui, a questão básica é a lucidocracia, de certa forma também, porque você reconhece, acata o conhecimento, o discernimento dos amparadores. O problema é você ver o acolhimento mesmo. É abrir os braços para atender a pessoa e ajudar naquilo que pode. Mas não é de uma maneira, vamos dizer, piedosa, estou morrendo de piedade da pessoa, não tem nada disso. É de uma maneira paternal, cogitando dos assuntos claramente com a pessoa. Não tem mais nada de moleza, você está entendendo? De piedade, essas bobagens assim, não tem nada disso. O negócio é na cara, mostrar a realidade para a pessoa pensar, falando a pessoa na adultidade dela e não na infantilidade dela. A TACOM quase sempre trata a pessoa de 50 anos como se ela tivesse 10. Nós não, queremos tratar a pessoa de 50 anos como se tivesse 100. Muda tudo. TARES, TACOM, é tudo diferente. Então, só para fechar aqui, a essência do acatar, né, da catologia, pelo que o senhor coloca aqui, o argumento é logisticológico, né? É a logística interassistencial? A logística. Você entender... É a saída de tudo isso aí. Agora, a logística melhor que tem é a paralogística, que é essa da médica. Ao final, eu já sabia antes dela telefonar que eu precisava de assistir. Por exemplo, aquele caso lá que eu falo também, que isso aí criou muita... Eu falo desses casos porque essa da mulher ninguém ficou sabendo, foi só eu. Mas tem um outro caso que eu estava arrumando o cara fazer o telhado da casa dele, que o vento destelhou. Então está lá em cima do telhado, colocando telha com ele. Aí eu viro para ele e falei assim, olha, eu sinto muito, eu vou ter que te deixar, você vai ter que acabar esse trabalho sozinho. Pelo menos eu já fiz a metade, você agora acaba o resto. Eu falei, mas por que você vai? Você está sentindo alguma coisa? Quer ir ao banheiro? O que é? Eu falei, não. Eles vêm me buscar que tem um negócio de uma mulher que está passando muito mal. Eu não sabia de nada, não conhecia a mulher, não sabia de nada. Aí eu estou lá, passa alguns momentos, quando vê um menino gritando assim, ó, um rapazinho, falando, oi, doutor, lá, falando para mim lá em cima. Ele veio andando, veio correndo. Vem aqui que tem um negócio da mulher que está lá no negócio sério e tal, um caso de urgência. Entende? Esse aí houve repercussão, porque aquilo, o cara começou a falar com todo mundo, ó, foi uma coisa muito esquisita. Nós estamos no telhado, como é que é possível? E outra coisa, ele sabia que aquela mulher, eu não conhecia, nem ele também. Então, nesse caso, o senhor... Como é que eu fiquei sabendo disso? Nesse caso, o senhor acatou o parapsiquismo interassistencial em termos de priorologia, né? A prioridade foi atender a essa demanda. Agora, esse caso aí do telhado, houve repercussão por causa do cara lá em cima, que ele ficou besta de ver aquilo, assim, em instantes. Ele depois foi sondar, porque ele não admitia aquilo. Não, possivelmente o doutor Val estava atendendo essa mulher, ele sabia então que ela podia passar mal, ele foi olhar que não era nada, a mulher tinha acabado de chegar, nunca tinha ido lá, não dava, não tinha jeito, ninguém conhecia, ninguém sabia de nada. Nem ele, nem eu. Quem indicou para ir atrás de mim foi a pessoa que ela encontrou lá, que nem conhecia também. Quer dizer, é um negócio totalmente desconhecido. Aí o cara falou, mas não é possível, como é que uma coisa dessa ocorre? Por que é que não me... Aí ele vira para mim,
Por que é que não me avisaram que a ventania ia destelhar a casa? Francisco, você está querendo muito. Telhado a gente arruma, qualquer coisa a gente arruma de novo. Uma vez também parece que teve uma pessoa que estava prestes a dessomar e o senhor também deu prioridade para ela, para poder, naquele momento... Não, isso aí eu tive algumas dezenas de casos. Agora, tem umas que não tem jeito, você ajuda a dessomar. É o caso da mulher lá que tinha aquelas filhas que eram minhas colegas, eu gostava muito dela. Entende? E a mulher não queria morrer. A situação estava brava. Aí eu fui para casa, saí do corpo, eles me levaram lá e colocaram energia em cima dela e tiraram a mulher do corpo. Tudo foi amparador. Ela já estava, não tinha saída. Já tudo, entregas baratas, tá? Nas últimas, mas não queria morrer de modo algum. Aí ela saiu, eles conversaram com ela com calma, colocou bastante lucidez, nível de lucidez dela, levou até um nível de lucidez maior. Ela está bem autoconsciente. Achei muito interessante essa visão, né? Essa acepção da catologia dentro da questão interassistencial. Agora, com o passar do tempo, Adélio, o parapsiquismo coloca você como consciente, como consciência o tempo todo. Essas coisas todas ficam banais, ficam corriqueiras. Você então começa a entender tudo por aí afora. Entende? Isso fica pequeno. Você quer fazer uma coisa ainda mais avançada do que isso. Isso é que é impressionante na história. O teleguiado, de certa forma, ele acata esse teleguiamento também, né? Não, o processo todo é a base da interassistenciologia. Cada vez você vai tendo mais. Então, quanto mais você se dedica, mais assistência você vai ter. Eles te assistem. Eles te ampliam a assistência. Isso aí é um absurdo, né? É um absurdo em matéria de resultado. Ultrapassa toda a sua imaginação, aquilo que você desejava, o processo do onirismo, o seu sonho de consumo, tudo fica pequeno perante o que vai acontecendo com você. Por isso que é isso que eles me pediram, que eu sempre evitei muito estar falando essas coisas, mas é isso que a monja falou, para eu falar para vocês, que é o material do Zéfiro. Eu estou colocando para fora, estou desovando tudo que é que eles falaram. Esses fenômenos todos que têm ocorrido comigo e tal. Inclusive, eles mesmos estão promovendo esses fenômenos novos, que é para falar para vocês que isso existe, né? Tem sua razão. Na real, o senhor está dissecando a interassistenciologia, está mostrando os vários No fundo, o processo é esse, porque vocês vão ter que se envolver com isso cada vez mais, de uma maneira mais profissional, com muita lucidez. Então, quanto mais nós debatermos esses assuntos, melhor para todo mundo. Alguns de vocês pode ser que não vão interessar por isso, ou nem vão entender isso por enquanto. Mais tarde vocês vão dar valor. Agora, eu estou me arriscando, porque eu estou na beira do precipício nessa história aí, porque fica parecendo muito processo cabotino de eu estar falando minhas coisas. Mas eles falaram para ser assim. Então, não tem nada a perder. Aquilo que eu falo, meu imposto de renda está em dia, não devo nada para ninguém aí mais brabo assim, eu devo para vocês. Entende? Aí eu devo a Biringa para a Luci, devo as mangas para a Érica, devo as coisas aqui, ó, para esse aqui, para a Cris, para Socorro, para você, para essa aqui eu devo bastante, minha conta com ela está grande. É daquelas contas de BO grandona, sabe? E por aí vai. Mas isso faz parte da vida. Né? Nessa sua trajetória atual, houve um crescendo na catologia, no acolhimento, houve um crescendo? O senhor percebe crescendo, isso? Que você está falando? Tem aumentado no decorrer dos anos? O problema é o seguinte, chega num certo ponto que você tem uma capacidade de realização. Aqui não tem jeito de aumentar. Agora, o que aumenta é a qualidade vamos dizer assim, da mensagem tarística, a mensagem do esclarecimento.
essa aumenta. Porque você vai ficando cada vez mais traquejada. Sim. Então, isso aumenta. Mas agora, a capacidade sua não, porque o dia tem 24 horas, seu corpo só aguenta certas coisas. Você está entendendo? Então, a forma... Então, isso tem um limite. A gente chega no limite, não dá para passar mais. A gente pode melhorar a forma de abordagem. Sempre vai melhorar a qualidade da mensagem que você manda para frente e entrega para as pessoas, do ponto de vista de esclarecimento. Ok. Isso é a coisa mais séria. E é o que importa mais, é o que a gente deve procurar. Entende? É o que eu faço. Agora, o que eu vejo é o seguinte, chega num ponto que você ultrapassa tudo aquilo que você pensou. E começa a acontecer fenômenos que você não esperava que fosse acontecer com você. Entende? E outra coisa, esses fenômenos eles ficam cada vez mais complexos. Ou seja, eles são muito mais avançados e são muito mais elusivos. Eles são, às vezes, pervagantes, transparentes. Você não enxerga, entende? Eles são mais complexos em matéria de manifestação. No entanto, são muito mais avançados. Porque quanto mais você leva a coisa para o mental soma, mais sutis vão ficando as manifestações. Entende? Sutis. Então, você poderia Elas não ficam assim abruptas, na cara, rudimentares, soco no queixo, concreta. Ela vai ficando pelo contrário, mais sutil, sutil, sutil. Aquilo purifica. Está entendendo? Agora, você que está aí, então, tem que estar cada vez mais atento aos processos, devido à sutileza de tudo, a diafaneidade do processo, a inefabilidade do processo, entendeu? É provável que não haja um limite, então? Não há um limite que eu acho, mas é com a consciência livre. Conosco vai ter sempre. Com o corpo tem. A vida humana tem isso. Isso, por um lado, é desvantagem, por outro lado, é vantagem. Há um limite da vida humana, não pode passar daquilo. Agora, o problema é a hora que você começa a descoincidir, você fica fora do seu corpo, aí você vira consciência, acabou a vida humana. Você manda para o espaço a vida humana, o escambau. Aí os fenômenos, aí é que os fenômenos ficam complexos, sofisticados, intrincados. Entende? Tem que acompanhar aquilo. Senão não adianta. Por exemplo, esse caso da trirrecepção. Isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Estudar mais, ver como é que é. O processo, por exemplo, vamos colocar o mérito para a gente ver isso. Eu não estou falando o mérito de eu receber a mensagem, não. É o mérito daquela pessoa para quem a mensagem foi dada. Isso aí é uma coisa super sutil, complexíssima. E outra coisa, ninguém ficou sabendo que a mensagem foi feita. Mas a pessoa recebeu a mensagem. Agora veja, é justamente isso que aconteceu quando eu vi a consciência livre. Quer dizer, a consciência apareceu aí, falou uma opção de coisa, mas não falou nada. Ela esteve aí, mas não esteve, e fez tudo, e mudou tudo. Até um certo ponto, a hora que vem aquela consciência que mexe comigo, e a gente transmite a mensagem, nós estamos imitando a CL. É verdade ou não é? Você entendeu? Isso é impressionante. Porque se chegou a interessar a CL, é porque o assunto é muito importante mesmo. Né? Pois é, não, veja lá o que é que eu escrevi sobre a CL. É muito esquisito aquilo tudo. Por causa do processo de mental soma. Agora, nesse caso da trirrecepção, ali é mais complexo, porque está mexendo, no mínimo, se tem 3 consciências, está mexendo comigo com as 8 pessoas. Porque a pessoa para quem foi dirigida a mensagem, as 3 consciências que tem lá, o meu amparador que não viu, a minha condição, só eu e as 3 já são 5. E as 3 mensagens que foram dadas para 3 outros, já são mais 8, aí já deu 8. Por aí vai. Como é que fica? Vocês estão entendendo? Agora veja, tudo isso que eu estou escrevendo aqui, eu estou dando os primeiros sinais da história. Isso tudo são sínteses. A pessoa depois que vai estudar.
Pode ser que daqui 20 anos vocês vão pegar algum desses verbetes e falar assim, isso aqui, agora que eu estou entendendo o que é que o Val estava falando. Isso aqui é o que está acontecendo agora comigo aqui, ó, e o negócio é mais sério do que ele falou, mas já deu as dicas, é isso mesmo. Vocês podem esperar, daqui 20 anos vocês vão ver isso. Porque aqui, pelo que eu entendi assim, do dicionário, o senhor está mostrando as N facetas desta irresistibilidade interassistencial e autocognição, como o senhor coloca aqui. Né? Você está mostrando N facetas, o senhor vai acessando até gradualmente alguma delas. E outra coisa, eles mesmos falaram para mim, por isso que eu não quis publicar o dicionário, para enriquecer a condição da mensagem. Então, colocar em cada verbete mais, vamos dizer, intrusão do mental som, fazer a pessoa pensar no tapa, para ver se ela aprofunda. Porque se eu começar a escrever do jeito que eu já fiz esses livros grandes, que a pessoa vai lendo, a maioria lê bem, o que está mais complicadinho só é o 700, o resto tudo é fácil de ler. A pessoa vai lendo, ela vai entendendo tudo, aquilo passa por cima. Então agora, no dicionário não, eu faço a pessoa parar. Está cheio de mega pensene, ela tem que parar. Tem mata-burro toda hora para ela pensar. Então a pessoa vai ler um negócio desse, vai falar, mas o que você está fazendo aqui? Aqui, ó, eu falei da premissa aqui, da introdução, a catologia. Depois que eu falo o que é a ciência, eu falo, o acolhimento fraternal é o acatamento prático. A cortesia nunca é em demasia. A delicadeza custa pouco e vale muito. Aparentemente não tem nada a ver, e só tem. Mas a pessoa tem que pensar. Então eu estou fazendo isso em todos os verbetes, de propósito. É isso que eles queriam que eu fizesse. Então vai me dar muito trabalho. Eu vou demorar mais um ano, no mínimo, para chegar lá. Estou trabalhando nesse sentido. Entende? Colocando a parte filosófica, a parte, vamos dizer, de racionalização mais forte em tudo. De certa forma, o senhor está aqui agitando os mentais somas em cima do contexto interassistencial. O senhor está cada vez mais agitando mental-somaticamente o foco interassistencial. Agora, depois que eles falaram isso, o que eu fiz? Fiz um quadro sinótico de orientação, que é um template, mas como se fosse uma escala do processo sério. Estou seguindo aquilo. Então, eu estou procurando colocar em todo verbete novo um mínimo de 40 itens. Já tem um que já está com 60. Eu consegui colocar 60 num só. Agora, estudo em 3 páginas, veja bem, não é fácil. Agora, vai ficar complicadinho o livro, mas vai fazer a pessoa pensar. Esse vai ser um que a pessoa vai pegar uma página igual essa aqui, ó, e eles vão passar um dia por página. Do jeito que lá no 700, vocês forem estudar também, ficaram só um dia por experimento, um dia por página. Aqui vai ser a mesma coisa. Essa ideia que me vem também, assim como nós dissecamos os 700 durante um bom período na docência, seria interessante fazer a mesma coisa com o dicionário. Mas agora, aqui é mais complexo. Aqui não está assim tão claro do jeito que está lá, não. O negócio aqui está fazendo a pessoa pensar. Eu jogo com todos os fogos ao mesmo tempo. É muito ataque simultâneo, entende? Eu coloco a pessoa entre vários fogos, simultaneamente. Ela tem que se virar. É o jeito. Agora, estou procurando ter a maior lógica possível, a coisa tudo clara. Não tem jeito. Obrigada, Fabiana. Chama de No seu verbete, você traz para nós o trafor, primeiro aqui, o trafor da arquivística. E eu gostaria que você falasse um pouco da sua arquivística. Se tem, eu gosto de comparar para ver se tem novidades aí, para a gente aproveitar. Acho que não, que ela ainda precisa se qualificar bastante. Mas aqui, né... Você trouxe na página 5, né, em Associologia. Entendi. Olha, eu procuro aprender e me inspiro muito aí do que eu aprendi com o professor Valdo até agora, quando ele relata como é que ele faz
né? O arquivamento, como ele organiza, por exemplo, aquela ideia, uma ideia por folha. Isso é uma ideia... O pior é uma ideia por linha. Também, e assim vai. Que é o processo. Aquela ideia por folha vira ali, né? Com uma ideia. E, então, eu tenho procurado aprender as técnicas aqui com o professor Valdo, que eu vejo até colegas também, né? Que estão aí mais maduros em relação a isso. Mas eu acho que não tem saída, Fabiana. A gente tem que aprender a arquivar, a arquivologia, né? Arquivar ideia, arquivar material, arquivar livro, arquivar experiência. Por exemplo, eu tenho um hábito que é guardar todos aqueles manuais de cursos de campo. Então, e mesmo de CPU, ali ótimo. Tem muita ideia. Agora, tem um cara que perguntou para mim, quando eu falei com ele, que eu tinha que fazer inventariologia. Eu falei assim, começa pelos meus livros. Você tem os livros? Se não tem, eu vou te arranjar. Você pode consultar meus livros, que vai ajudar. Né? Conscienciologia. Ter livros. Por exemplo, o título desse verbete, ele veio assim, ele veio o título e a linha do verbete durante o ICP2. E aí, né, durante o debate, eu fazia parte da equipe de campo, e durante o debate veio isso, aí já veio várias ideias, assim, já veio quase que um esqueletinho do verbete. Eu anotei lá. E está lá naquele manual que a gente recebe, que tem folhas em branco no final. E, claro, vale muito manual, mas para mim o valioso são aquelas folhas em branco. E eu não tiro, né, às vezes digito, às vezes não, porque não consigo digitar tudo, não me organizo o suficiente para isso, mas eu guardo lá. Daqui a um pouco eu vou, dou uma olhada. E tem muita ideia original, tem muita experiência legal que eu tenho aproveitado em algumas coisas. Então, uma das coisas que eu arquivo é isso. O registro de curso, para mim, é muito valioso. Eu tenho muita ideia durante cursos. Aqui, durante a tertúlia, eu tenho muita ideia para verbete, para livro, enfim, nesse campo aqui. Eu também. Com certeza, professor. Que bom, né? Que o senhor tem bastante. Sabe que agora você falou, uma ideia por linha, arquivologia, e veio o neologismo na cabeça, adivinha? Lá vem o Jardim. Uma ideia por linha, arquivologia. Arquivo-ideia-logia. Olha aí, ó. Mais um neologismo jarbaniano aí, né? Vai ter a linha jarbaniana no futuro. Só tem uma palavra no item 32, que você repetiu a palavra russo ali. Sim, tem vários errinhos aí. Isso escapou, né? Escapou na revisão, né, Lúcia? Está repetido. Tem outros erros também. Aqui, e essa o João Paulo não pegou, gente, foi uma coisa inédita. Na antagonismologia, página 3, ao invés da barra, tem um traço na segunda linha. O antagonismo escritor engavetador e escritor publicador. Então, essa escapou, né? O russo também escapou do João Paulo, que é difícil, que ele não escapa nada, né? Pente fina daqueles, enfim. A gente tenta aí ao máximo na revisão, mas ainda a gente não chegamos no estágio ideal aí, mas estamos trabalhando aí, tentando acertar cada vez mais. Eu queria fazer, então, tem um minutinho? Tem. Eu queria fazer uma indicação, porque assim, olha, o pior travão para a pessoa não escrever é quando ela acredita que ela não pode escrever. Não tem coisa pior, porque isso é o grande autoassédio, né? Trava tudo. Esse é o pior travão para a escrita, a pessoa acreditar que ela não pode escrever. Então, eu quero, vocês já devem conhecer, mas se não conhecem, eu recomendo, assim, fortemente, na revista Escritor, o número 1, foi de 2010, está na internet, basta entrar no site da Unescom, o artigo da professora Kátia Arakaki, Autodesassédio Autoral. É show de bola para a gente fazer, assim, ela com bom humor, que é o estilo dela, né? Leveza e profundidade, com bom humor. Gente, a gente termina de ler esse artigo e diz, puxa vida, não tem desculpa, né? O que falta é vergonha na cara. Vamos lá, vamos escrever. Eu recomendo esse artigo. As revistas são ótimas, aliás, quem quer escrever e não está lendo as revistas que já saiu a terceira, né, agora este ano, a revista Escritor da Unescom está marcando toca, está marcando bobeira. Tem que ler essas revistas, ajuda muitíssima gente.
Show de bola. Ela é boa de futebol. Show de bola. Eliana, só lembrando, tem aquele filme e o livro também, O Escafandro e a Borboleta, que ele escreve o livro com os olhos, piscando os olhos. Sim, né? sim. Eu acho que seria... Mar adentro também, né? Que ele então, tá, só piscando o olho, ele escreve nossa, o livro. É incrível. Quer dizer, o que essas consciências superam para escrever, né? Esse é um caso real, né? É um caso real. Os dois casos, né? O Mar Adentro e esse também, Escafandro e a Borboleta. E a gente aqui, né? Com tudo em cima. Mas agora eu estou esperando os próximos 100, tá certo? Você foi super aprovado. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 44 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais e 8 perguntas online. Temos os recados da Marta sobre o curso Poliglotismo, a Ami sobre o curso 40 Manobras e agora o Fernando sobre o programa Amigos. Pessoal, a gente volta aqui fazer um apelo aos amigos e às amigas da enciclopédia, cujas assinaturas estão vencidas nos últimos meses. Nós temos aí só em maio, junho, julho, agosto, mais de 60 assinaturas vencidas, e isso causa aí uma perda de recursos que dão toda a sustentação financeira para a manutenção desses ambientes, ecolocicloteca, tertuliário, transmissão diária das tertúlias, produção da enciclopédia da Conscienciologia. Então a gente pede a esses amigos que, dentro da sua prioridade, das suas possibilidades, você faça a renovação ainda nesse mês, se possível. Então nós temos mais uma facilidade. Hoje o cartão Mastercard, que o pagamento era até 6 vezes, agora pode pagar em 12 vezes também. Então o cartão Visa, Amex, Mastercard, basta ligar na recepção desse AEC, 45 35 25 26 52, 2, 3 minutos você faz a sua renovação de assinatura. É muito prático, é muito fácil. E também você pode fazer pelo site www.enciclopediaconscienciologia.org com cartão Visa em até 12 vezes. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. A CIP convida a todos para o curso Poliglotismo Parapsíquico. Entenda como utilizar as línguas estrangeiras em favor do autodesenvolvimento parapsíquico. O curso será ministrado pelo professor Otto Mendonça. Temas principais a serem abordados: poliglotismo interassistencial, parapsiquismo no aprendizado de idiomas, parapsiquismo no exercício do poliglotismo, escuta parapsíquica das línguas estrangeiras, abertismo consciencial e universalismo. O curso ocorrerá no dia 26 de agosto, na sede da CIP, no Discernimento. Informações e inscrições na sede da CIP. Telefone 45 2102 1421. Obrigada. Olá. O meu convite hoje é especial para os teletertulianos de Florianópolis e de Porto Alegre. Eu convido vocês para participarem do próximo curso 40 Manobras Energéticas, que vão ocorrer no mês de setembro, nos dias 7, 8 e 9 de setembro em Florianópolis, uma parceria ACIP e IPC, e nos dias 20, 21, 22 e 23 de setembro em Porto Alegre, numa parceria ACIP e Evolucim. Esse é um curso ministrado pelo professor Mário Oliveira, em que trabalhamos intensamente as energias, visando que a gente desenvolva uma autoconfiança para aplicar as energias no dia a dia, com o intuito interassistencial. Então, ao final do curso, a gente vai estar sendo capaz de aplicar arco voltaico e esterilização de energia para pacificação de ambientes, enfim, vamos estar craques na interassistência. As inscrições no IPC em Florianópolis, o telefone é 48 3224 3446 ou 30 25 31 35. Em Porto Alegre, as inscrições são feitas na Evolucim, telefone 51 3012 2562 ou 99 17 51 97. Obrigada e até lá.
Para amanhã teremos o verbete com Sim do Bem. A especialidade é Pacifismologia, de autoria da professora Isilda Freciano. Obrigado pela sua presença e até amanhã.